Ouvintes da Rádio Espiritismo BH, eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos estudando o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. No programa de hoje, estudaremos a passagem de Jesus em casa de Zaqueu. Mas, antes de partirmos para a passagem evangélica, queremos trazer o texto que se encontra no livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 23, cujo título é O Servo Bom. Abre aspas. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo a contendas injustificáveis. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. E quando o pobre nos surge somente nas aparências? Replicava judiciosamente Levi. Conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum como miseráveis mendigos, apenas com um fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Tudo isso é verdade, redarguia Simão Pedro. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos, e não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. Levi, porém, não se dava por vencido e retrucava. A necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinhoso interesse. Mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. O antigo cobrador de impostos expunha, assim, a sua maneira de ver. Mas Filipe, agarrando-se à letra dos ensinos, replicava com ênfase: continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e, deixando-os entregues aos seus raciocínios próprios, aguardava a oportunidade para um esclarecimento geral. Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo,
procurou acomodar-se sobre um sicômoro, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava, atento, as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Não se tratava de um rico que devia ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isto, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem-amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e os seus discípulos sob um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas, desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar, em meus trabalhos, o indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado a alguém, indenizá-lo-ei quadruplicamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Mais ou menos aferrados às leis judaicas,
e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias, Pedro e outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedaram numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Amigos, acreditais, porventura, que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre às necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo, vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviam-no espantados. Filipe, desejoso de se justificar, depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Como o André o observasse, com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou: Sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado, e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de cariciosa ventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonias o ambiente. Foi então que Jesus, reunindo todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar
sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Fecha aspas. Meus irmãos, vejam que maravilha esse texto de Irmão X, Humberto de Campos, que mostra na prática, na vivência de Zaqueu, a parábola dos talentos. Zaqueu era uma criatura que fazia bom uso dos recursos que estavam à sua disposição, fazendo com que sua riqueza se movimentasse e produzisse frutos em benefício de muitas pessoas. Essa passagem nos remete a algumas considerações importantes. Jesus estava entrando em Jericó. De acordo com o contexto do Evangelho, o mestre havia acabado de curar o cego Bartimeu. A multidão aumentava ao seu redor. Jesus viera em socorro de todos aqueles que se perdiam. Sua moral persuasiva frutificava em alguns corações, e os que tratavam de pô-la em prática eram salvos por seu próprio esforço, pois eles entravam no caminho do progresso rápido e contínuo. O personagem dessa passagem, Zaqueu, tem um nome que significa o justo ou o puro. Ele era rico e chefe dos coletores de impostos. Diz a narrativa que ele subiu em um sicômoro. O que é um sicômoro? O sicômoro é a figueira da Índia. Não é uma árvore muito alta, mas ela é esgalhada. Representa a floração interna das qualidades morais e espirituais, ou seja, representa a evolução em si mesma, é a transmutação da seiva interior da árvore nas flores da perfeição, não abertas para o exterior, mas inclusas ou fechadas em si mesmas, florescendo para o íntimo. Precisamos lembrar que o figo, ele não é uma fruta, mas sim uma flor que floresce internamente. Por isso a figueira, desde a antiguidade, é tida como uma árvore que simboliza essa floração interna das qualidades morais e espirituais. Zaqueu queria muito ver Jesus, mas ele era um homem de pouca estatura, e entre ele e Jesus havia uma multidão. É sempre bom lembrar que, em se tratando de evangelho, essa multidão, sempre heterogênea, simboliza as nossas dificuldades das mais variadas naturezas que ainda existem em nós. São os nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, tanto de ordem material quanto de ordem moral e espiritual, que precisam ser vencidas, que precisam ser trabalhadas. Então aqui temos um simbolismo fantástico, excepcional. Zaqueu, um homem justo, porém que não tinha ainda uma grande evolução espiritual, queria muito se encontrar com Jesus, ou pelo menos vê-lo. Para isso, ele vence a multidão, ele se adianta à multidão, ou seja, ele domina a si próprio, ele se corrige, se aperfeiçoa, ele trabalha o seu progresso. E o fato dele subir na figueira da Índia, no sicômoro, mostra que as suas qualidades morais e espirituais já estavam florescendo. Ao subir a figueira, é um simbolismo para a elevação espiritual, a elevação das vibrações do nosso amigo Zaqueu. Logo depois, ele desce da árvore quase que de um salto, quando Jesus disse que precisava se hospedar em sua casa.
Segundo Ambrósio, um dos grandes teólogos da igreja, Zaqueu teria caído da árvore como um fruto maduro. Jesus se hospeda então na casa de um judeu visto pelos seus compatriotas como um judeu vendido aos odiados dominadores romanos. É o preconceito. É assimilar as coisas com um julgamento pré-estabelecido, na maioria das vezes, fundamentado na opinião dos outros. Essa passagem nos mostra que precisamos preparar a morada de nossos corações para nela recebermos o Senhor. Urge repararmos sem demora todo o dano que houvermos causado aos nossos irmãos, após fazermos um sério exame de nossas consciências. É interessante notarmos que, segundo alguns textos antigos, como as Homílias e Recognitiones de Clemente, um dos pais da igreja, dizem que Zaqueu aderiu a Pedro em seu apostolado, tornando-se mais tarde inspetor ou bispo em Cesareia. Clemente de Alexandria o identifica como sendo no futuro o apóstolo Matias, que veio a substituir Judas no grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Inclusive, reza a lenda no movimento espírita brasileiro que Zaqueu teria reencarnado alguns séculos depois em nosso país sob o nome de Bezerra de Menezes. Mas isso é algo que nós não temos comprovação e fazemos o registro aqui apenas a título de informação aos nossos ouvintes. E assim, meus amigos, nós chegamos ao momento de interrupção de mais uma edição do nosso programa. Rogamos a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo de todas as horas, para que esteja sempre conosco, nos abençoando, nos amparando, nos envolvendo em teu manto protetor.